Olá pessoal, hoje a gente vai falar de 4 fundos para começar uma carteira. Em primeiro lugar, vocês não devem investir em fundo nenhum só porque alguém indicou, certo? O objetivo aqui é que vocês entendam os conceitos que me levaram a selecionar esses 4 fundos aqui. Então vamos lá? Então quais foram os critérios que eu utilizei? Aqui eu procurei valorizar ao máximo a segurança. É claro que quando você valoriza a segurança, você diminui também o ganho. Quanto mais risco, maior probabilidade de ganho. Quanto maior a segurança, menor a probabilidade. Vamos dar uma olhada aqui em cada um dos critérios. Então, eu coloquei está entre os maiores fundos do segmento, patrimônio líquido de pelo menos 1,5 bilhão, ou seja, um fundo grande, possuir baixa oscilação de rendimentos, ter boa liquidez, estar diversificado em ativos, possuir mais de 10 ativos, ter como inquilinos empresas grandes e conhecidas e ter baixo endividamento. Então vamos observar quais foram os fundos que eu selecionei. Primeiro, o KNRI. O KNRI, o gestor é a Quineia, é um fundo híbrido que ele investe tanto em galpões logísticos quanto em lajes corporativas. Ele tem um patrimônio líquido gigantesco de 3,7 bilhões de reais. A taxa de administração e gestão dele está em 1,25% ao ano. E o fundo iniciou em 11 de 8 de 2010, ou seja, é um fundo que já tem 10 anos. O dividend yield anual dele atualmente está em 5,02%, enquanto que o rendimento mensal está em 0,40%. Então, a gente vê aqui que não é um dos fundos que rende mais, mas ele é um fundo bastante seguro. Vamos ver mais características dele. A liquidez. A liquidez é importante porque quando você compra um fundo, você quer ter certeza, se você desistir daquele fundo, de poder vender as cotas e receber seu dinheiro de volta. Se o fundo ele tem baixa liquidez, você pode enfrentar problemas com isso. O KNRI ele tem uma liquidez acima de 5 milhões diário. Então, é um fundo que a gente não vai ter problema de comprar as cotas nem de vender. Olhando o portfólio do fundo, a gente vê que ele tem 10 edifícios corporativos e 9 galpões logísticos. Eles estão todos situados na região sudeste, particularmente São Paulo, onde ele tem a maior concentração. Mas um fundo com esse tamanho, ele tem a seguinte vantagem: se o inquilino sair de algum imóvel ou uma laje, né, isso é compensado por todo o resto do fundo. Então o impacto de cada um é muito pequeno. Além do mais, se um inquilino ficar inadimplente, a mesma coisa acontece. Então a gente vê com tantos ativos, o fundo é bastante seguro. Olhando a receita, a gente vê que o fundo tem uma boa distribuição em vários segmentos, né? O que isso traz de segurança para o fundo? Se um setor, um segmento de qualquer área econômica não esteja bem, isso é compensado pelo resto. Como é que esse fundo está? Ele tem 7% em serviços, 8% em financeiro, 29% comércio, 2% em engenharia, 35% em indústria, que é a maior parte dele, 3% em logístico, 11% em tecnologia e outros correspondendo a 5%. Então a gente vê que o fundo está bem diversificado. Outra coisa importante da gente olhar é os vencimentos dos contratos. Esse fundo teve 14% dos contratos venceram ou a vencer em 2020, 5% em 2021, outros 5% em 2022, 13% em 2023 e a grande parte, 63% dele, de 2024 em diante. Então a gente tem, em boa medida, esse fundo continuará com grande parte dos inquilinos por um bom tempo. Olhando o passivo desse fundo, a gente olha lá em obrigações por aquisição de imóveis, que ele ainda tem 8 milhões,9 a pagar, ou seja, praticamente 9 milhões, né? Mas para um fundo de 3,7 bilhões, isso é um valor insignificante para ele. A gente vê também que ele não tem securitização. Então, é um fundo com muito pouca dívida. Logo, ele se qualifica nos critérios que a gente estabeleceu. Vamos para o próximo. O fundo seguinte é da XPLG. O gestor é XP, é um fundo que investe em galpões logísticos e industriais. Ele tem um patrimônio líquido de 2,2 bilhões, um fundo bem grande de logística, uma taxa de administração de 0,95 a 0,75, ela é regressiva de acordo com o tamanho do fundo. A taxa de performance dele é 20% do que cedeu o benchmark. O início do fundo
é em junho de 2018, ou seja, é um fundo recente ainda, mas já nasceu gigante da XP. A taxa anual que ele está pagando atualmente é de 5,56% ao ano e a taxa mensal é de 0,46% ao mês. Eu esqueci de dizer o seguinte: a poupança está pagando atualmente 0,15% ao mês, que deve ser inferior à inflação. Olhando a liquidez do XPLG, a gente vê que em média ele negocia 8,2 milhões. É um fundo com altíssima liquidez. O portfólio dele é composto por 12 galpões que já estão prontos e 2 em desenvolvimento. A gente verifica que ele tem uma certa diversificação no território nacional, né? Ele tem ativos em Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e óbvio, como todos os outros fundos, uma grande concentração em São Paulo. Olhando a receita do fundo, a gente verifica que ele tem 39% em comércio varejista, 14% é especulativo. Especulativo é o nome que o mercado dá, é um jargão, para quando você constrói um imóvel e você ainda não tem inquilino para ele. Você vai construir no local porque você acredita que aquilo lá é valioso e vai alocar para alguém sem problema. Então, como você não tem inquilino previamente, é chamado no mercado de especulativo. O fundo ainda tem 13% em material de construção, 8% em comércio e distribuição de alimentos, 5% em logística e 22% em outros. Então ele está bem diversificado em vários segmentos da economia. Se a gente olhar os locatários, a gente vai ver que a Leroy Merlin tem 13%, a Via Varejo 16%, a Renner 10%, GPA tem 8%, Panasonic 4%, Unilever 3%. Então são inquilinos grandes e bem diversificados. Olhando os vencimentos dos contratos, a gente verifica que apenas 3% caiu em 2020, 2021 não tem nenhum, 2022 tem 22% dos contratos, de 2023 em diante tem 75% dos contratos. Olhando o passivo do fundo, ele não tem nenhuma obrigação por aquisição de imóvel atualmente e não fez nenhuma securitização, ou seja, o fundo não tem dívidas atualmente. Então vamos ver o próximo. O seguinte é o KNCR. O gestor é a Quineia, é um fundo que investe em CRIs, é um fundo que investe em créditos recebíveis imobiliários, né, chamado de fundo de papel. O patrimônio líquido dele é 3,82 bilhões, a taxa de administração é 1,08% ao ano. O fundo iniciou em 2012, né, é um fundo que já tem 8 anos. A taxa anual dele está dando 5,39% em relação ao valor atual de mercado e a taxa mensal 0,30%. Olhando a liquidez do KNCR, a gente verifica que ele negocia mais de 3 milhões por dia. Então também é um fundo de boa negociação. O portfólio dele tem 47 CRIs. Essa é uma das vantagens dos fundos de papel em geral. Eles têm muitos ativos de recebíveis lá dentro, então ele normalmente já é bem diversificado. É muito difícil encontrar um fundo de papel, mesmo pequeno, em termos de volume financeiro, que não tenha muitos CRIs dentro dele. O maior crédito de recebível dentro do fundo representa 7,8% da carteira, um valor ainda pequeno. E se a gente olhar de forma geral, ele tem em lajes corporativas 39,9%, dele é a parte mais concentrada, shopping 29,6%, construção civil 13,8%, varejo 4,5%, galpões logísticos 3,7%, petroquímico 2,1% e em caixa ele ainda tem 6,6%. Então o fundo está relativamente bem diversificado em segmentos econômicos. Olhando a receita dele, a gente verifica que a alocação por indexador dele está concentrado no CDI 85,3%, IPCA 7,9% e GPM 0,2% e a taxa Selic 6,6%. É ruim estar concentrado na taxa DI atualmente, mas o prognóstico é que ela deve dobrar. Olhando aqui as taxas médias dele, em CDI eles estão pagando normalmente CDI mais 3%, que corresponde a 85,3% aqui da alocação dele, como a gente viu. As taxas atreladas à inflação corresponde a 8,1%, está pagando inflação mais 4,72% em média. E em caixa, como a gente já falou, ele tem 6,6%. Olhando os passivos dele, a gente verifica que é um fundo que não tem nenhuma dívida, que é muito bom. Vamos ver o próximo aqui. O PCFF, o gestor, é o BTG Pactual. Ele é um fundo de fundos, ou seja, é um fundo que compra cotas de outros fundos. O patrimônio líquido dele é de 1,7 bilhões. A taxa de administração 0,15% ao ano.
a taxa de gestão 1,10%. O início do fundo foi em 2010, é um fundo que já tem 10 anos. A taxa anual que ele está pagando é 6,40% e a taxa mensal está dando 0,49%. Olhando a liquidez desse fundo, ele negocia mais de 4 milhões por dia, também é um grau de negociação muito bom. Olhando o portfólio do fundo, pegando apenas os top 20 da carteira dele, ele tem o BTCR com 7%, o HGRU com 6,4%, BPML com 5,2%. Então a gente observa que mesmo fundos com maior percentual na carteira, ainda assim é muito pequeno. Então é um fundo muito bem diversificado. Olhando a receita por segmento de atuação, a gente também percebe essa diversificação, sendo que em fundos de CRI ele tem 29%, em shopping 16%, comercial 14%, híbrido 7%, logística 11%, educacional e hoteleiro 2%, hospitalar 1% e ainda tem caixa 17%. Então ele está muito bem segmentado. Olhando aqui o passivo dele, a gente verifica que é um fundo que não tem dívidas. Então era isso que a gente queria mostrar para vocês, né? O mais importante não são os fundos aqui citados, mas sim os critérios, né? Estabeleça outros, aumente ou diminua, corte algum critério que não te interessa e monte sua carteira. Não vá comprar esses ativos aqui que eu citei. A ideia é te dar uma base para você mesmo tomar suas decisões, tá ok? Então a gente fica por aqui. Aquele abraço.